Nosso Senhor sejam com todos. Estamos iniciando o nosso culto de louvor e adoração a Deus nesse domingo, né? Para celebrarmos a Ele, agradecendo a Ele por todas as bênçãos e buscar a direção, conforto das nossas vidas também nessa noite, né? Então, quero te convidar, então, a estarmos juntos, né? Nesse tempo de celebração, de adoração a Deus. E bem dizer o nome do Senhor. Eu quero iniciar o nosso culto nessa noite lendo a primeira epístola de João, no capítulo de número 3. Primeira epístola de João 3, verso de número 11. Do verso 11 ao verso 18. Primeira epístola de João, capítulo 3, os versos de 11 a 18. Assim, iniciando o nosso culto a Deus nessa noite, invocando a presença dEle, nos posicionando, né, como adoradores, e entendendo que o nosso Deus é um Deus de amor, de misericórdia e graça, né, de verdade. 1 de João 3, diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, ou não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua própria vida, ou a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Nós podemos perceber nas palavras do apóstolo João a temática do amor e a responsabilidade que nós devemos ter uns para com os outros, como irmãos, como igreja, né? E ampararmos uns aos outros, principalmente nesses dias difíceis que temos vivido. Nós precisamos estar atentos às necessidades uns dos outros, e isso é uma forma de nós expressarmos o nosso culto, a nossa adoração a Deus. E devemos fazer isso, né? E que nós possamos estar bem certos de que essa é a vontade de Deus para a sua igreja, né? E que o amor dele permanece em nós, quando nós assim amamos uns aos outros, de fato e de verdade. E nessa noite possamos experimentar desse amor verdadeiro, né? E dessa graça maravilhosa, que é fazermos parte do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus, que hoje está se reunindo assim, dessa maneira, de maneira virtual, através dessa plataforma e outras que nós temos à disposição. E assim juntos também podemos celebrar e adorar a Deus e expressar o nosso amor, a nossa alegria e fazer o trabalho do qual o Senhor tem nos chamado a desenvolver. Vamos assim nos colocar diante da presença do Senhor nessa noite, orando uns pelos outros, orando pela igreja do Senhor, invocando a sua presença, né? E que você possa
estar agora separando esse tempo, esses momentos, para que juntos adoremos a Deus. Juntos expressemos o nosso verdadeiro amor para com Ele, a nossa gratidão. Deus tem nos conservado saúde, vida, temos motivos para bendizer a Ele, diante de tantas calamidades, de tantas tragédias, de tantos problemas que nós temos vivido, de tantas crises, mas nós temos tido a misericórdia e a bondade de Deus sobre as nossas vidas. É por isso que nós queremos agora adorar a Deus juntos, em espírito e em verdade. Feche seus olhos e vamos invocar a presença do Senhor nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, porque nós temos, Deus, motivos de sobra para bendizer, para celebrar, para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Quando falamos de celebração, ó Deus, nós falamos de um culto, aonde sinceramente queremos, ó Deus, clamar juntos, queremos orar juntos, queremos invocar juntos, queremos, ó Deus, cantar juntos, queremos ministrar, ó Deus, a tua palavra aos corações, à igreja, ao teu povo. E temos em Jesus essa condição e essa gratidão, apesar do que está ao nosso redor, diante de tantas situações complicadas, adversas, ó Deus, tristes, assustadoras, mas nós temos, ó Deus, agora motivo para pararmos e colocarmos, ó Deus, as nossas vidas, o nosso coração, totalmente na presença do Deus que é amor, o Deus que cuida da sua igreja, que cuida do seu povo e que nos sustenta, ó Deus, apesar de todas as dificuldades. Permita que haja em nós, ó Deus, uma atitude de profunda gratidão e desejo de estarmos aqui agora, prestando atenção e participando, ó Deus, dos cânticos, das orações, das reflexões, da palavra, e assim, Deus, como igreja do Senhor, mesmo que distantes uns dos outros, mas o nosso coração perto, aquecido pelo Senhor, pela tua misericórdia e pela tua infinita bondade e graça. Permita que haja, Deus, em nós esse desejo profundo no coração. Oramos assim, ó Deus, pedindo que o Senhor, de fato, Deus, receba o nosso culto, a nossa adoração, o nosso clamor, ouvindo as nossas orações. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Amém. Ainda na palavra de Deus, queridos, eu queria convidá-los a abrir também aí em 1 de João, no capítulo 3, dando sequência, só voltando um pouco os versos, o verso do capítulo 3 a partir do verso 7, do verso 7 ao verso 10. 1 de João 3, de 7 a 10. Diz assim, o apóstolo, na sua epístola: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Nós temos uma palavra extremamente dura, com relação à prática de pecados, prática da injustiça, e a falta de amor para com o nosso irmão, para com aquele que de fato é da família
da fé. E aqui nós percebemos claramente que essa separação, ela é consequência do pecado, mas nós percebemos que aquele que tem a divina semente, aquele que já conhece o Senhor Jesus, ele não pode viver na prática do pecado, né? E a tradução mais correta, o sentido aqui do verso de número 10 é: pecado não pratica. Ou seja, ele não vive da forma como podemos perceber tantas pessoas culpando, tantas pessoas falando que não podem, não conseguem abandonar o pecado. Aquele que tem a divina semente, diz a palavra, ele não vive pecando, porque é nascido de Deus. E, portanto, mais uma vez, nós afirmamos que o pecado na vida do crente, naquele que tem a divina semente, precisa ser um acidente. E se esse é o caso, nós devemos confessar a Deus, nós devemos suplicar o perdão do nosso Deus. E é por isso que eu te convido, nesse momento, então, a fazer desta prática, se esse é o caso, de confissão, apresentando diante de Deus, restaurando a sua comunhão com Deus, para que, de fato, o nosso coração, a nossa mente possa estar totalmente voltado a Deus, para ouvirmos aquilo que Ele tem a nos dizer pelo seu Espírito a cada um de nós, para que nós possamos ter uma participação ativa no culto a Deus, nós possamos, assim, então, estarmos prontos, preparados, lavados no sangue do Cordeiro. Então, se esse é o caso, vamos orar nesse sentido. Eu te convido a fechar os olhos, te convido a orar a Deus e clamar para que Ele, de fato, possa nos perdoar, sarar o nosso coração, purificar-nos de todo o pecado e assim juntos adorarmos a Ele. Depois de alguns instantes de oração silenciosa, eu quero convidar o nosso irmão, presidente da Junta Diaconal, nosso irmão Pedro Melo, que quebre o silêncio e ore por nós, agradecendo a Deus pela resposta, pela palavra, pelo perdão que Ele concede ao seu povo, à sua igreja, a todo aquele que verdadeiramente se coloca diante de Deus, se arrepende dos seus pecados. Vamos assim orar, igreja? Feche os seus olhos e tenha um momento na presença do Senhor. Pai, nessa hora nós bendizemos o Teu nome, Pai, porque em Cristo nós temos um banquete de graça. Nele, Pai, aprove ao Senhor, pelo Teu sangue, reconciliar consigo mesmo todas as coisas. E nessa hora, Pai, completamente grato, Senhor, pelo poder que há no sangue do Teu unigênito. Nós te bendizemos, ó Pai. E aqui, ó Deus, nós erguemos um clamor para que a cada dia, Pai, a Tua palavra, ela encha-nos, ó Pai, nos dê entendimento, nos transforme, traga a nós, ó Pai, renovo completo, alegria da mais alta, vigor inabalável, ó Pai, para que nós prossigamos, ó Pai, a servir ao Senhor, ó Pai, a andar em retidão, amar o nosso irmão, a compartilhar, ó Pai, as alegrias, as tristezas, e sermos homens e mulheres que erguem a voz da alma, simplesmente, ó Pai, para reconhecer e te clamar. Convém que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Toma, Pai, a cada irmão nas tuas mãos, cada família aqui representada, Pai, nos transforme à imagem do teu bendito unigênito, Senhor. E louvamos, Pai, por tão grande salvação, por tão singelo amor, por tão bendita e deleitosa graça. Nessa hora, Pai, clamamos que o Senhor aceite o nosso culto, agora limpos, Pai, e que o Senhor fortaleça a cada um, Pai, nas suas fraquezas, nas suas falhas, para que a cada dia, Pai, sejam todas elas, pelo Teu agir, transformadas para a glória do Teu nome. Nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos nessa hora, fazendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Pedro. Igreja, vamos, assim, estarmos em adoração, cantando alguns cânticos aqui com os nossos irmãos lá, Pedro e Gabi,
que vão nos conduzir nesse tempo. Que Deus possa, sim, nos abençoar agora também com palavras, canções de adoração que exaltam o nome do nosso Senhor, do nosso Salvador. Vamos juntos adorarmos a Deus. Ministério de Louvor. Profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para ser restituído. Porque dele, por meio dele, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu e o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Sou eu, e o que eu tenho para te oferecer é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosanna, Hosanna.
Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E a ele, pois, a glória eternamente. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós. Aleluia. É tudo por ele, para ele. Meus irmãos, boa noite. Queria que alguém desse um feedback aí, se está dando para ouvir a gente. A gente está aqui sozinho e acaba que... Obrigada, gente. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, cantando uma canção que chama Maravilhosa Graça. Essa graça que nos comprou a preço de sangue, né? Por meio de Cristo, que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Então vamos cantar a maravilhosa graça do nosso Deus que liberta dos nossos pecados, esse amor dele forte, insuperável. Quem liberta do meu pecado, seu amor é forte, insuperável, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida.
grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Santo, 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 maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Amém. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o nosso lugar e a nossa cruz levou. Essa graça que somente ela nos basta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo do Santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo,
rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Mais e mais no Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. 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 No Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Aleluia. Somente a graça do Senhor nos basta. E o nosso prazer é permanecer na presença dEle. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, movendo em fé. Minha vida
cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Meus irmãos, eu queria convidar, sei que você já deve estar cantando, mas para a gente cantar mais uma vez esse refrão, dizendo que rompendo em fé, minha vida se revestirá do poder de Deus. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia nós vamos viver rompendo em fé. E se você puder ligar a sua câmera, né? Se você puder e quiser, para que a gente possa cantar mais uma vez esse refrão, para encerrar esse momento de louvor, dizendo que pelo esse dom da fé, né, que Deus nos deu, que nós cremos que apesar das dificuldades, né, apesar dos desertos, dos mares, nós cremos que tudo que nós passamos é pela vontade do nosso Deus e que tudo isso que nós passamos nos leva mais perto deste Deus. Então vamos cantar novamente esse refrão. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, Senhor Deus. Pai, como nós cantamos, Pai, durante essas 4 canções, Pai, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, Pai, a maravilhosa graça do Senhor, Pai, que nos salvou, Pai, que levou a nossa cruz, Pai, e que nós podemos, Deus, dizer hoje que somente a graça do Senhor nos basta, Pai. Ó Pai, que essa última canção, Pai, venha ser um respirar fundo, Pai, na nossa alma, Senhor Deus, no nosso coração, de dizer, Pai, que cada vez que a nossa fé, Senhor Deus, encontra momentos, Pai, onde nós precisamos, Senhor Deus, confiar totalmente em Ti, Pai. Isso nos leva, Senhor Deus, para mais perto do Senhor, porque sabemos, Pai, que não cai uma folha, Senhor Deus, que não seja da vontade do Senhor, Pai. Ó Pai, que a igreja do Senhor, Pai, possa seguir rompendo em fé, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, plantar e colher, lutar e vencer, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Ó Deus, nós Te louvamos, Senhor Deus,
Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio de adorar, Senhor Deus, de dizer, Senhor Deus, que a graça do Senhor nos basta, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ainda louvar mais uma vez, agora em especial com as nossas crianças. Conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem, é o amor que só tem, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Yeah! Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, graças te damos, Pai, por este período de louvor, Pai. Te agradecemos mais uma vez pelo privilégio, Senhor Deus, de te louvar, Pai. Deus, nós te engrandecemos, Senhor Deus, por meio deste louvor, Pai, que este louvor tenha chegado até o Senhor, Pai, como um aroma agradável, Pai. Tanto o louvor com as nossas crianças, Pai, como o louvor, Senhor Deus, que a igreja do Senhor entoou através desses 4 cânticos, Pai. Deus, toda honra e toda glória é somente do Senhor, Pai. Muito obrigada mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alegria poder
passar esse tempo de adoração, ver aí a igreja. É tão bom quando você abre a sua câmera e a gente participa junto, vê as crianças, aí o Fábio aí também, as nossas crianças participando. Isso alegra o nosso coração e nos mostra que, de fato, somos uma igreja. Estamos nas nossas casas, mas estamos em sintonia com o nosso Deus, né? Estamos em louvor e adoração a Deus, isso é que importa. E temos, assim, procurado atender às exigências das autoridades. Estamos também em total obediência às resoluções também do nosso presbitério, com relação às recomendações, né, para suspendermos os cultos durante um tempo, durante um período. Participamos, assim, com responsabilidade nas nossas casas, né, como é sabido, somente Pedro e Gabi estão ali ministrando por causa dos equipamentos, que não tem como transferir, mas tem estado ali sozinhos, né, obedecendo com as portas fechadas, estão ali ministrando, né, e que Deus possa continuar abençoando esse ministério que tanto edifica as nossas vidas, né, com a sua palavra. Nós estamos também transmitindo aqui na plataforma Zoom e também no Instagram da igreja, né, @IPBuritis, onde nós temos também pessoas que participam conosco, não só nos nossos cultos de domingo, mas tem participado dos estudos bíblicos às quartas-feiras, né, muitas pessoas interessadas, participando, e das manhãs de oração, das 6h30 às 7h. Muitas pessoas têm procurado participar conosco, né, e vivemos um momento difícil, um momento de crise, de maneira geral, mas nós temos buscado permanecer firmes através desse tempo, um tempo precioso de oração às quintas-feiras, às 20h30, enfim. A igreja continua exercendo os seus trabalhos, né, os seus ministérios, com as sociedades, com os ministérios, enfim. Nós continuamos e vamos continuar cultuando a Deus, adorando a Deus da forma mais segura para com o nosso próximo. Isso mostra o amor que nós devemos ter uns pelos outros, como nós dedicamos toda a nossa liturgia falando desse amor ao próximo, desse amor especial que devemos ter também para com os nossos semelhantes. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Como eu disse, nós estamos pregando expositivamente em 1 Samuel e 2 Samuel, falando basicamente desse personagem central aqui, que é Davi, e dando sequência agora, iniciando a segunda carta, né, vamos dizer assim, o segundo livro, melhor dizendo, de Samuel, capítulo 2. 2 Samuel 2, os versos de 1 a 7, apenas. 2 Samuel 2, de 1 a 7, nós vamos estar falando sobre o amor é excepcional, né? Então, mantenha aí a sua Bíblia, se você quiser acompanhar os versos. É importante, ajuda a entendermos, né? Olharmos aí as Escrituras, entender bem aquilo que nós estamos propondo aqui, ensinar à igreja. 2 Samuel 2, de 1 a 7, diz assim: depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com suas famílias, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei, sobre a casa de Judá, e informaram Davi de que os homens de Jabes, Gileade, foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi
mensageiros aos homens de Jabes Gileade, para dizer-lhes: benditos do Senhor sejais vós por esta humanidade para com o vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu vos recompensarei esse bem que fizeste. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sede valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Oremos mais uma vez ao Senhor. Deus, toma nas tuas mãos a palavra que nós queremos compartilhar nessa noite aos meus irmãos, e que, ó Deus, ela de fato, Senhor, tenha espaço sob medida no nosso coração nessa noite, para compreendermos a tua vontade, teu desejo, o propósito do Senhor para nós. A semelhança do que foi com teu servo no passado, Deus, tenhamos lições aqui também para as nossas vidas, compreensão e entendimento, ó Deus, para a nossa caminhada, diante do mundo que vivemos, diante do momento em que vivemos, diante, ó Deus, de todas as situações que estão e nos rodeiam. Que a nossa fé, a nossa alegria, ó Deus, o sustento e o amor do Senhor possa permanecer, ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre todos que nos ouvem nessa noite, todos que participam conosco desse culto de adoração ao teu nome. Nós oramos assim, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos fazendo essa proposta de trabalharmos aqui expositivamente, e semana passada nós finalizamos o primeiro livro de Samuel, falando ali sobre as áreas de ataque do inimigo, e vimos ali que Davi, com todos os seus parentes, familiares, todo o seu povo, havia sido atacado pelo inimigo amalequita, sequestrado, sua família, homens e mulheres de todo o povo. Então Deus deu um grande livramento, e nós aprendemos ali também como lidar, né, contra o inimigo das nossas almas em várias áreas, que são áreas sutis e necessárias. Hoje, portanto, nós vamos estar aqui falando sobre esse novo passo na vida de Davi, agora pós-morte de Saul, e então como que ele vai lidar, né, com o reino, como ele vai lidar com as pessoas, como ele vai lidar consigo mesmo, com os seus familiares, e falando desse amor que é excepcional de Deus por nós, né? E eu queria iniciar com uma frase de Myles Munroe que diz o seguinte: não é o que acontece com você que importa, é o que você faz sobre aquilo que acontece com você que importa. Vou repetir, não é o que acontece com você que importa, é o que você faz sobre aquilo que acontece com você é que, de fato, verdadeiramente importa. Como que nós agimos, qual a nossa reação diante de atitudes, ações que acontecem conosco, como que nós podemos aprender com Davi diante do que aconteceu a ele. Eu quero chamar a sua atenção para o primeiro verso do capítulo 2, quando diz assim: depois disto. Depois disto. É importante nós entendermos o que o autor está querendo chamar a nossa atenção. E, obviamente, o que aconteceu, né, é a morte de Jonatas e de Saul. E, especificamente, diante do acontecimento que é narrado aqui no primeiro capítulo, né, falando da morte, falando dessa notícia, e que Davi toma conhecimento, depois daquela guerra com os filisteus, ele é perseguido, e quando chega a notícia da morte de Saul, da morte de Jonatas, seu amigo, então nós encontramos aqui no capítulo 1 de 1 Samuel, um lamento que Davi compõe com a sua habilidade
ele faz esse lamento em forma de verso, coloca música sobre isso e exige que todo o povo tome conhecimento, né, deste hino, né, que ele chama aqui no verso 18 do capítulo 1, determinado que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos, fazendo menção aqui a Jonatas, que era um guerreiro e hábil com o seu arco. E nós encontramos aqui nessa poesia, nesse cântico, uma declaração de fato de amizade, de amor, de companheirismo. E no verso 16 desse verso, nós encontramos assim: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Amabilíssimo, né? Então, o que acontece aqui para nós depois disso, é exatamente essa situação. Esse verso, esse poema, essa declaração capta a emoção com a qual Davi se lembra de Jonatas. De fato, Davi nunca havia experimentado um amor como o de Jonatas havia, então, demonstrado por ele. Nós encontramos vários textos aqui de 1 Samuel falando que como Jonatas admirava, como ele via a adoração e o temor que Davi tinha com relação a Deus, como que ele honrava a Deus e como que ele ali mostrava na sua própria pessoa uma dependência de Deus. Isso chamou a atenção de Jonatas, foram grandes amigos, fizeram alianças, né? E nós podemos encontrar aqui essa demonstração, né, de toda a afeição que Davi tinha para com Jonatas e vice-versa. Ele não precisava aqui, no caso, né, entrar em detalhes, ele não precisava entrar em detalhes a esse respeito, pois todos ali em Israel sabiam que Jonatas era o herdeiro do trono. Não havia, portanto, se apegado a seus direitos, mas voluntariamente ele havia renunciado a ele em favor de Davi, a quem havia protegido e encorajado ao longo dos anos. E essa renúncia não fora um ato impulsivo, mas uma atitude contínua de generosidade de corpo e alma. Jonatas havia permitido que seus próprios interesses fossem colocados de lado, a fim de que os de Davi pudessem prosperar. Isso é uma prova de amizade, de entendimento daquilo que estava acontecendo na história de Israel, entendendo aquilo que Deus havia feito, pacto, aliança, unção, e aquilo que estava para acontecer. Nós podemos perceber que aqui Davi está com 30 anos, e ele havia passado grande parte da sua vida fugindo, guerreando, lutando contra inimigos, sendo mercenário, fugindo de Saul, vivendo escondido em cavernas, habitando em bosques. E agora, diante desta notícia, ele então coloca esta frase e demonstra o seu amor, demonstra a sua amizade, a sua gratidão por tudo que Jonatas representava. A bondade generosa e transparente de Jonatas não havia nem mesmo buscado uma recompensa. Daí o elogio superlativo feito por Davi: excepcional me era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Muitas pessoas interpretam errado a palavra. Aqui nós estamos falando de um amor, não um amor carnal, não tem esse envolvimento. Muito mais do que isso, havia uma cumplicidade, uma amizade profunda desses dois servos de Deus, e ele demonstra tudo isso de uma maneira como que, de fato, prevalecia no coração dele essa amizade, esse amor, esta necessidade de expressá-la. Portanto, Davi assim a faz, né? Davi falou com Jonatas, mas agora tem de enfrentar a realidade. Jonatas está entre os valentes caídos. O combate terminou e pereceram as armas de guerra. Tudo isso nós encontramos aqui nesse poema, né? Este é, então, o poema que Davi desejava que todo Judá memorizasse, tendo sido registrado
na antologia dos grandes acontecimentos da nação. De fato, todas as grandes famílias tiveram lugar neste lamento, pois deram seus próprios valentes para lutar ao lado de Jonatas e Saul. Portanto, ele também se tornou lamento delas. Nós também, quando olhamos ao nosso redor, né, nós nos vemos pegos no mundo de destruição, no mundo de morte, no qual o lamento de Davi ainda desempenha o seu papel de verbalizar a tristeza que jamais consegue encontrar uma expressão adequada. Quando nós olhamos para o cenário de morte e perdas a cada semana, a cada dia, quando nós olhamos para tudo isso, só nos resta lamentos, orações, clamor. É o que nós temos feito como igreja, fazer também o nosso papel como cidadão, fazendo o nosso papel de conscientização, procurando assim, então, remediar e orar. Nós temos orado, principalmente, pelos profissionais de saúde, por esses que têm estado na linha de frente, por lidar com tanta morte, com tanta perda, e por ainda vermos que estão ficando esgotados, mas ainda lutando, ainda continuando, e nós temos orado por vocês, nós temos orado por esses profissionais em todo o país, e temos clamado por isso. Então, nós não conseguimos identificar, nós conseguimos expressar, melhor dizendo, adequadamente tudo o que está acontecendo em nosso país e no mundo como um todo. Curiosamente, Davi havia assumido diante de seu povo o papel de intérprete dos acontecimentos. Os seus dotes eram tais que ele não pôde reprimir o impulso de escrever e, sem dúvida, em seu íntimo, ele sabia que moldaria o pensamento de Israel, tanto por meio de sua poesia, quanto mediante a sua habilidade política como rei. Ele faz questão de deixar claro o papel, a importância de Saul como rei, como o primeiro rei ungido sobre o povo de Israel. Seu filho, o herdeiro, e que também voluntariamente abriu mão desse direito para, então, o saber que Davi tinha sido escolhido por Deus. E aqui nós encontramos ele fazendo menção de todas essas questões relacionadas à história de Saul, à história de Jonatas como homens de guerra, valentes, né? Ele coloca aqui, muitas vezes, né, falando deles, eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Saul e Jonatas, queridos e amados, tanto na vida como na morte, não se separaram. Acima de tudo, nós podemos ver aqui nesse texto, né, no caso de Davi, a sua percepção espiritual que dará autoridade à sua liderança, ainda que em momento algum isso fique expresso no lamento. Davi está diante de, agora, algo totalmente novo, nova proposta, não mais sendo perseguido por Saul, e agora se preparando para ver o que Deus teria para ele. E é nesse momento que o lamento encerra o relato do reinado de Saul, mas ao mesmo tempo marca o início do reinado de Davi. E tudo isso por causa desta palavra aí no seu verso 1 do capítulo 2, depois disso. Depois disso, quais foram as suas primeiras atitudes? Eu queria falar nessa noite sobre isso. As atitudes de Davi com relação a esse amor excepcional que ele tinha não só por Jonatas, mas por Deus. E agora, o que ele vai fazer como rei? Ou melhor, nesse novo tempo pós-morte do rei Saul. As suas primeiras atitudes, e 4 atitudes aqui eu separei para nós meditarmos nessa noite, de maneira breve. 4 atitudes. A sua primeira atitude de Davi, após o seu lamento da perda, da morte de Saul e de Jonatas, foi o de consultar Deus. Preste atenção, nós vamos falar de 4 verbos aqui. E o primeiro que nós vamos separar aqui
é o de consultar Deus. A sua primeira atitude foi a de consultar Deus. Verso 2 diz isso. Verso 1 diz isso. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá. Lembre-se que Davi estava ainda em Ziglac, cidade essa que havia sido invadida pelos amalequitas, que foi doada pelo rei Aquis, e ele ainda permanecia ali naquele lugar. Ele clama a Deus nesse contexto agora, depois da morte do rei Saul. Subirei a alguma da cidade de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. A morte de Saul foi o sinal para que Davi deixasse Ziglac e a vassalagem perante os filisteus, mas o caminho a seguir não era nada óbvio. Davi estava vivendo agora sem um norte, sem saber o que fazer, e a primeira coisa que ele faz é consultar o Senhor. Ele busca, em primeiro lugar, a Deus. A sua primeira atitude diante de um cenário como aquele, diante do fim, do conhecimento da morte de Jonatas e de Saul, a sua primeira atitude é de consultar a Deus. Saul deixara filhos, herdeiros, né, e pessoas de poder a comandar o seu exército. Nós podemos ver isso aqui no verso de número 8, quando Abner, que era o capitão do exército, então, diante da morte de Saul, ele logo coloca Isbosete, que era o filho de Saul, no trono, para que ele pudesse reinar. Saul deixara filhos, né? Deixara comandantes, e aqueles comandantes deveriam cumprir todos os protocolos para poder colocar no trono os descendentes de Saul, os quais eram capazes de afirmar sua autoridade e tinham o apoio daqueles que haviam defendido Saul. E é nesse cenário que nós podemos aprender que quantas vezes também não passamos por situações parecidas à de Davi e finaliza-se num período de nossas vidas e imediatamente inicia um outro, assim como aconteceu, né? Uma situação que ele estava vivendo, rapidamente, bruscamente, nossa vida toma um rumo através de um emprego, através ou de uma demissão, através de uma mudança de cidade, enfim, alguma coisa acontece, uma transferência, e nós começamos ali, iniciamos novamente, né, uma vida em outro lugar, e precisamos saber o que fazer, para onde ir, né? Precisamos tomar esse conhecimento e entendermos isso. Finaliza-se esse período na vida e imediatamente inicia o outro no qual não sabemos ao certo o que fazer e, muitas vezes, não consultamos ao Senhor. Não achamos relevante, não achamos que isso é importante, não achamos necessário, ficamos à mercê de nós mesmos, achando que está tudo certo, Deus está conduzindo, e não temos ali a atitude de Davi, de se colocar diante do Senhor, para clamar a Deus para onde, o que fazer. Subirei a alguma cidade de Judá? A resposta foi clara: sobe. Subirei para onde? Para Hebrom. Davi está aqui, como eu disse, com 30 anos, e sabe que não há uma promessa da parte de Deus sobre a sua vida como rei em Israel. Que há, melhor dizendo, uma promessa da parte de Deus sobre a sua vida como rei de Israel. Contudo, ele também sabe que o melhor a fazer é o de consultar o Senhor, para então saber se o seu tempo se encaixa com o tempo de Deus. Se o nosso tempo, Cronos, se encaixa com o tempo Kairos de Deus. E muitas vezes há uma incompatibilidade, porque nós queremos que o nosso tempo, que os nossos planos, que os nossos desejos, que a nossa vontade, ela esteja sob a confirmação de Deus, quando, na verdade, nós precisamos receber dele, em primeiro lugar, resposta. Portanto, igreja, nunca deixe de clamar, nunca deixe de consultar, nunca deixe de pedir, nunca deixe de colocar em primeiro lugar a sua vida ao Senhor e falar e clamar: Deus, para onde? Consultou Davi a Deus.
consultou Davi ao Senhor. Não há dúvida de que ele tinha em mente um possível plano de ação. Davi era um estrategista, Davi planejava, Davi não era uma pessoa qualquer, Davi tinha um chamado, tinha sobre si a responsabilidade de ser rei, tinha a unção de Deus na sua vida. E ele tinha planos para isso, mas ao contrário de Saul, que não confiava exclusivamente em seu próprio julgamento, né? Nós vimos Saul aqui tomando decisões que comprometeram não só a sua vida como um todo, o seu reino, o seu chamado, a sua unção, né? Mas por decisões erradas, impensadas, fora da palavra de Deus. E nós podemos ver que isso aconteceu, né? E ele julgava por si só e tomava as suas decisões. Ele tinha boas razões, né, para mudar, falando aqui de Davi, para mudar para o território de Judá. Davi, como eu disse, estava em Ziglac, estava ali, longe, ainda na terra dos filisteus, habitando naquela cidade. E havia agora razões para que ele pudesse vir para o território de Judá, de onde ele era nascido, de onde ele conhecia bem e ficava geograficamente perto, né? Era a tribo que pertencia a ele e que ele tivera contatos recentes com os anciãos de Judá, seus amigos. Nós vimos isso claramente, né? Domingo passado, quando Davi ele resgata os despojos, ele traz tudo aquilo que ele conseguiu usurpar ali dos amalequitas como despojo, como recompensa, traz para os seus homens, divide com eles os seus despojos, não só com eles, mas nós encontramos lá no 1 Samuel 30, verso 26, que ele divide com todas as tribos. Diz assim: assim desde aquele dia em diante foi estabelecido o estatuto de direito em Israel com relação à divisão de propriedades. O verso 26, chegando Davi a Ziglac, enviou dos despojos aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Davi faz isso com os seus amigos anciãos ali de Judá, ele faz isso aos de Betel, aos de Ramote, aos de Aroé, aos de Sinfote, aos de Racal, aos de Ormã, aos de Coraçã, aos de Hebron. Davi faz isso a todos que pertenciam às tribos e que estavam ali nas circunvizinhanças. Davi toma uma atitude, e nós vamos ver como que essa atitude dele lá no passado reflete também aqui na sua decisão última. A resposta do Senhor por meio do sorteio sagrado confirmou que Davi deveria se dirigir para Judá. E quando eles citam a cidade de Judá, foi Hebron que recebeu, portanto, a resposta afirmativa. Desta maneira, Ziglac foi abandonada. Davi agora está numa nova fase, saindo daquela terra e indo agora para a terra que Deus mostrou, mediante a sua consulta. A sua primeira atitude foi, portanto, consultar ao Senhor. E Deus ouviu, e Deus respondeu. A segunda atitude de Davi foi a de subir com toda a sua família. O segundo verbo para nós. Primeiro, consultar. Segundo, subir. Diz o texto que ele sobe, verso 2, subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, né? O verso 3 também diz isso. O verso 3, fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebron. A segunda atitude, portanto, de Davi foi a de subir com toda a sua família. As esposas e famílias de Davi e dos seus homens, dos seus guerreiros, são mencionadas aqui para reforçar o fato de ser definida essa mudança de território filisteu em favor das aldeias de Hebron. Os vilarejos que estavam próximos também, né, nas imediações, a qual era a maior e cercada de muros. Hebron era uma fortaleza. Ziglac era uma fortaleza na terra dos filisteus, mas Hebron também, pela questão geológica e também por uma grande muralha que cercava. Hebron
com sua importância nas narrativas acerca de Abraão e associada ao local no qual do sepultamento dos patriarcas, era a mais renomada das cidades de Judá. Deus manda Davi para esta que seria a sua habitação, onde ele iria ser ungido rei e permaneceria durante 7 anos, reinando em Hebrom, que fica em Judá. Davi entendia a necessidade de estar perto dos seus, cuidando e protegendo, principalmente depois de tê-los quase perdido, né, naquele confronto, naquele rapto com os amalequitas. Assim também, queridos, precisamos subir com todos os nossos a fortaleza de Deus, inclusive os da fé, e zelar pela sua segurança e pelo seu desenvolvimento sempre. Precisamos subir à presença de Deus. Precisamos, com todos os nossos, com todos aqueles que amamos, com todos os nossos amigos. Nós não podemos deixar ninguém para trás, nós não podemos esquecer de ninguém, nós não podemos deixar que essas pessoas que amamos, de alguma forma, escapem, fiquem para trás, deixem de ser abençoadas ou que permaneçam na presença do Senhor, sendo guiados, sendo conduzidos. E eu falo aqui de famílias. A nossa grande necessidade última é cuidar das famílias, das nossas casas, dessas pessoas que amamos tanto e que estão vivendo momentos difíceis, de isolamentos, de estresse, de tantas coisas envolvidas. Nós precisamos cuidar. Precisamos cuidar de casa, precisamos cuidar dos da família, da fé, precisamos cuidar uns dos outros, precisamos externar esse nosso amor e zelar para que, de fato, eles possam sempre desenvolver, crescer emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Esse é o nosso dever. Essa foi, portanto, a segunda atitude de Davi, subir com todos os seus familiares, com todos os seus queridos. A terceira atitude que nós podemos aprender com Davi aqui, e o terceiro verbo é que Davi, a terceira atitude foi de receber os anciãos de Judá. O terceiro verbo nós encontramos aqui na atitude de Davi, receber os anciãos. O verso 4 diz isso. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi. Esses homens de Judá foi o que nós lemos aqui em 1 Samuel, né? Capítulo 30, verso 26. Aqueles homens de Judá ungiram, aqueles anciãos ungiram, eles tinham autoridade como anciãos, como os mais velhos, como os sábios. Eles ungiram ali, em Hebrom, Davi, sobre a casa de Judá. Essa é a terceira atitude que nós encontramos aqui de Davi. A chegada de Davi foi o sinal para os homens de Judá. E então eles vão imediatamente até Davi e ungem Davi rei sobre a casa de Judá. Alguns anos antes, nós vimos Samuel fazendo isso na casa do próprio Davi, do pai Jessé. Anos anteriores, né, Samuel havia ungido Davi sem revelar ali o significado daquela ação. Foi uma cerimônia fechada, uma cerimônia apenas entre os seus irmãos, o seu pai, sua família, mas agora nós encontramos Davi sendo ungido em Judá, em Hebrom. Uma cerimônia pública. Começava a ser, então, cumprido o propósito divino na vida de Davi. Davi entende, meus irmãos, a importância das tradições e do valor que aqueles homens, aqueles anciãos, aqueles homens experientes têm na comunidade. Davi entendia isso e não foi à toa que Davi ali então se submete a esta decisão que obviamente vinha do Senhor. Os conselhos daqueles homens, as orientações, a experiência de vida era extremamente relevante para Davi. Davi consultava e sabia que isso honrava e isso agradava ao Senhor, né? A experiência de vida e que muitas vezes nós não temos mais respeitado. Assim também nós precisamos receber
e resgatar estes valores em nossa sociedade que desqualifica e muitas vezes rejeita os mais maduros, né? Vividos sobre uma máxima de que não mais são necessários. E até para algumas situações descartáveis nessa pós-modernidade. Quanto desrespeito nós temos visto. Quantos pais agredindo pais, filhos menosprezando pais. Quantos ataques nós temos presenciado nesses dias onde os idosos, os mais velhos, lutam ali para permanecer, para sobreviver, a verdade seja dita. Mas Davi não. Davi percebe que, através dos seus conselhos, através da experiência de vida, das orientações, principalmente do temor que eles tinham por Deus e do conhecimento que eles tinham acerca das promessas de Deus, eram homens extremamente relevantes para o seu ministério, e ele então recebe ali aqueles anciãos, né? Ele aceita a ordenação, ele entende que era o tempo necessário para Deus continuar cumprindo todo o propósito na vida de Davi. Portanto, a terceira atitude que nós vimos de Davi foi a de receber. A primeira atitude foi a de consultar Deus. A segunda atitude foi a de subir com toda a sua família e seus amigos e familiares e seus homens de guerra. A terceira atitude foi a de receber aqueles anciãos de Judá em Hebrom e ali, portanto, ser ungido rei sobre Judá, não sobre Israel. Israel ainda estava debaixo do reinado, né, do filho de Saul, e que vai permanecer um tempo até que lá na frente nós vamos ver, depois de 7 anos de Davi reinando em Hebrom, então ele vai ser ungido rei em Israel, mas isso é outro assunto. E a quarta e última atitude de Davi, que nós aprendemos nesse texto, foi a atitude a atitude de Davi foi a de enviar. Quarto verbo, enviar embaixadores de Davi a Jabes Gileade. Está lá no verso de número, finalzinho do capítulo do versículo 4, parte B, né? Até o verso 7, diz assim: e informaram Davi de que os homens de Jabes Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes Gileade para dizer-lhes: benditos do Senhor sejais vós, por esta humanidade, para com o vosso Senhor, para com Saul, pois os sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sede valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. A atitude de Davi diante do que ele toma conhecimento foi, portanto, enviar embaixadores, né, até Jabes e Gileade. Davi, preocupado em saber se Saul e seus filhos haviam tido um sepultamento decente, recebeu a informação de que o povo de Jabes, Gileade, recuperaram os corpos e deram-lhes um enterro digno, né? Nós encontramos isso aqui no capítulo 31 de 1 Samuel, né? Quando, de fato, os filisteus pegaram, decapitaram Saul, colocaram o seu corpo, né, sobre e as suas armas colocaram no templo de Astarote, né, e colocaram as suas cabeças ali naquele muro, naquela região, né, cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas, enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor e levaram as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo, e puseram as armas dele ali, né? Então, verso 11 diz assim: então, ouvindo isso, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-seá, e, vindo a Jabes, os queimaram. Tomaram-lhes os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias.
Esses homens fizeram algo extraordinário, né? Eles, na verdade, eles estão devolvendo o que Saul havia feito por eles. Nós encontramos lá em 1 Samuel, no capítulo 11, que eles estavam diante de uma guerra. E naquele momento que eles estavam diante de uma guerra, havia a possibilidade de um acordo com os amonitas. Os amonitas exigiram que aqueles homens de Jabes de Gileade pudessem, então, se render, e ao fazer isso, eles estariam, então, perfurando um dos olhos, ficando apenas com o olho. E nesse contexto, nós podemos ver que Saul, ele toma conhecimento, ele é avisado disso, né? Lá no capítulo 11 de 1 Samuel, verso 6, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremaneira a sua ira. E diz o texto que, como um só homem, ele levantou um grande exército, né? Então disseram os mensageiros que tinham vindo, assim direis aos homens de Jabes de Gileade, amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vinde, pois, os mensageiros e anunciaram aos homens de Jabes. Estes, então, se alegraram. Saul havia socorrido esses homens. Saul havia lutado por eles. E agora, depois que tomam conhecimento daquilo que os filisteus fizeram, eles imediatamente tomam a atitude de ir lá resgatar o corpo de Saul. Isso fez com que Davi se alegrasse profundamente. E ele envia mensageiros falando, olha, vocês fizeram algo extraordinário. Davi tomou para si a tarefa de expressar o apreço pela lealdade, assegurando-lhes que isso não ficaria sem recompensa, fosse pelo Senhor ou por ele mesmo. Esses homens valentes são homenageados por sua humanidade e recebem por intermédio de Davi a promessa de serem pelo Senhor abençoados com misericórdia e fidelidade. É isso que nós encontramos aqui no verso de número 6. Assim também, Deus nos promete, igreja, bênção sem medida aos que por ele são enviados como embaixadores de um Deus cujo reino é eterno. Deus tem promessas valiosas para aqueles que são enviados, para aqueles que têm a responsabilidade de serem embaixadores, portadores de uma palavra abençoada, de promessas, e como aqui aconteceu, da sua misericórdia e da fidelidade de Deus para com estas pessoas, para com esses homens, para com esses personagens, né, de Jabes de Gileade. Diz o texto, eu vos recompensarei. Este bem, portanto, deixa aqui implícito que em breve ele assumirá o controle, Davi, e na prática iria convidar também aqueles homens daquela cidade, estrategicamente situada a leste do Jordão, cerca de 130 quilômetros ao norte de Hebrom, a lhe ser leal, assim como o povo de Hebrom havia feito. Porque ele diz assim no finalzinho, né, do verso 7, vosso Senhor é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Davi estava dizendo, olha, se vocês quiserem se associar, eu vou ser rei, eu vou reinar, e o que vocês fizeram não vai ser esquecido, e eu vou recompensar vocês. Ele estava dizendo que assumam ali a sua posição, também agora servindo a Davi como rei em Judá. Igreja, nós vimos aqui 4 atitudes de Davi. Naquele tempo, logo após a morte de Saul e Jonatas, e aquele fato triste que ele teve que tratar com muito temor, com muita reverência, entendendo quem era Saul, entendendo quem era Jonatas. E em momento algum Davi ousou desrespeitar ou ir contra a vida de Saul, mesmo tendo várias oportunidades para fazê-lo. Nós encontramos aqui nessas 4 atitudes, esses 4 verbos: consultar, subir, receber e enviar. 4 ações de Davi no passado e que também nós vimos que se encaixa diretamente conosco, com o nosso proceder nos nossos dias de hoje.
essas mesmas ações que são necessárias nas nossas vidas, que não são necessárias para mim, para você, em primeiro lugar, consultar, subir para onde Deus nos conduz, receber, portanto, aqueles que de fato são pessoas de respeito, de autoridade, abrigá-los, né, e receber deles a bênção, receber deles ali a promessa, e mais do que isso, enviar pessoas como mensageiras, como aqueles que serão porta-vozes, como aqueles que então têm a responsabilidade de anunciar essas boas novas que temos do Evangelho de Jesus Cristo. Também nós encontramos, fazendo um paralelo com a vida de Jesus, 4 atitudes de Jesus, finalizando, portanto, a nossa mensagem nessa noite, 4 atitudes de Jesus que demonstram esse amor extremo ou excepcional que nós estamos falando aqui de Davi e, portanto, dele mesmo, né? Jesus, da mesma forma, mostrou-nos essas 4 atitudes em cima desses 4 verbos em toda a sua vida e principalmente nos seus últimos dias, né? Atitudes de Jesus nesses 4 verbos: consultar, subir, receber e enviar. Nós encontramos isso lá no Getsêmani, quando então Jesus consultou o Pai. Se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Na verdade, não foi possível. Não. A resposta de Deus à sua consulta foi não. Foi então que ele voluntariamente subiu ao Gólgota, subiu o Gólgota e a cruz carregando, subiu o Gólgota e subiu a cruz, carregando o pecado de toda a humanidade, de todos os familiares, como nós vimos, de todos os amigos, de todos os companheiros, de todos os guerreiros, à semelhança de Davi. Jesus subiu ao Gólgota, Jesus subiu à cruz, carregando os pecados. Mas a sua atitude fez com que, em terceiro lugar, recebesse, terceiro verbo, toda a honra, reconhecimento, adoração, respeito de tudo e de todos. Para que, então, quarto lugar, quarta atitude, ele enviasse a sua igreja, o seu povo, como embaixadores, representantes das boas novas de Deus sobre toda a terra. Ou seja, misericórdia e fidelidade como promessa do seu reino. 4 atitudes de Jesus para nós, com base nas 4 atitudes de Davi para com o povo, para com Deus, para com o próximo, para então com as pessoas que de fato eram relevantes na sua vida. Que assim também nós possamos continuar sendo edificados no Senhor, a fim de ter as atitudes de Davi em nossa jornada cristã. E eu finalizo nossa mensagem nessa noite, lendo aqui os dizeres de Charles Spurgeon, quando ele então comenta sobre esse amor excepcional que havia entre Davi e Jonatas, Jonatas e Davi, e ele diz assim, para finalizar a nossa mensagem nessa noite: venham, queridos leitores, que cada um de nós fale por si mesmo do amor excepcional, não de Jonatas, mas de Jesus. Não vamos relatar o que nos disseram, mas coisas que provamos e vivenciamos do amor de Cristo. Teu amor por mim, ó Jesus, foi excepcional. Quando eu era um estrangeiro, vagueando tão longe de ti, realizando os desejos da carne e da mente. Teu amor evitou que eu cometesse o pecado que me levaria à morte e deteve a minha autodestruição. Teu amor afastou o machado quando a justiça disse: corte. Por que isso ainda ocupa a terra? Teu amor me conduziu para o deserto, me desnudou lá e me fez sentir a culpa de meu pecado e o fardo
de minha iniquidade. Teu amor falou comigo confortavelmente quando eu estava dolorosamente desanimado. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Ah, como teu amor é incomparável, quanto no momento lavaste meus pecados e fizeste a minha alma poluída, que era escarlate do meu nascimento e escura como o breu da sujeira das minhas transgressões, ficar mais alva que a neve e mais pura que a mais fina lã. Como elogiar o teu amor quando sussurras ao meu ouvido, eu sou teu e tu és meu. Amável foi a tua voz quando disseste, o próprio Pai vos ama. E doces momentos, mais que doces, quando declarastes a mim o amor do Espírito. Minha alma jamais esquecerá aqueles lugares de comunhão onde te revelastes a mim. Tinha Moisés sua fenda na rocha, onde viu a glória às costas de seu Deus. Nós também temos nossas fendas na rocha, por onde temos visto todo o esplendor da divindade da pessoa de Cristo. Davi lembrava das trilhas das cabras montanhesas na terra do Jordão e no Monte Hermon. Nós também podemos lembrar momentos à memória querida, equivalentes a esses em bem-aventuranças. Precioso Senhor Jesus, dá-nos um gole fresco do teu maravilhoso amor, com o qual começaremos o nosso dia amanhã. Amém. Temos lido todas as manhãs devocionais do Charles Spurgeon e temos buscado ensinar e orar juntos com a igreja. Que Deus possa fazer com que também eu e você tenhamos atitudes semelhantes na nossa vida como um todo, de, em primeiro lugar, aprender a consultar ao Senhor, de subir para fazermos a vontade dele, seja aonde for, e de receber sempre aquelas pessoas que são relevantes, importantes, e que às vezes deixamos de lado, e que fazem parte da nossa história, fazem parte da igreja do Senhor, fazem parte daquilo que é a direção de Deus para as nossas vidas, as nossas autoridades, os nossos líderes. E, por último, fazer como Davi, que enviou mensageiros, que nós sejamos esses embaixadores de Cristo, enviados por Ele mesmo para fazermos a sua obra nessa terra. Eu e você, igreja, somos chamados para isso. Temos, portanto, a necessidade última de viver dessa forma e fazer com que as situações difíceis, lutas, crises, dificuldades possam nos moldar. Como nós iniciamos, não é o que acontece com você que importa, é o que você faz sobre aquilo que acontece com você que importa. O que nós temos feito diante daquilo que tem acontecido ao nosso redor. Feche os seus olhos e vamos orar nesse sentido a Deus. Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu nome mais uma vez nessa noite, pela oportunidade, Senhor, de lermos a tua palavra e tirarmos ensinamentos para as nossas vidas. E ajuda-nos, ó Deus, de fato, a vivermos nessa terra, que nesse tempo, Deus, tão difícil, às vezes até desesperador, diante das más notícias, diante, ó Deus, de tantas questões que envolvem, ó Deus, a saúde da população, às vezes comportamentos, ó Deus, às vezes negligência. Deus, diante de tudo que temos visto, Pai, nosso socorro tem sido o Senhor, a nossa alegria tem sido o Senhor, o nosso cuidado, ó Deus, das nossas saúdes, ó Deus, da nossa vida, tem sido o Senhor, ó Deus, e mesmo que isso não ocorra, nós somos do Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que fomos chamados para sermos uma igreja, para sermos um povo, para sermos agentes, embaixadores, para sermos, ó Deus, homens e mulheres que amam ao próximo, o nosso semelhante, ó Deus, que é isso que nós aprendemos
lá na primeira epístola de João. E é isso que nós queremos demonstrar, ó Deus, esse excepcional amor, não o nosso propriamente, mas o de Jesus, pela humanidade, pelo perdido, e resgatando, assim, do império das trevas, ó Deus, homens e mulheres que farão parte da sua igreja celestial. Ajuda-nos a sermos esses agentes, ó Deus, transformadores, ó Deus, ali no Buritis, ó Deus, permanecendo fiéis ao Senhor e vivendo, ó Deus, a nossa vida de conformidade com a tua santa e bendita palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Anima-nos. Anima o nosso coração. Alegra o nosso coração. Dá-nos, ó Deus, compreensão máxima, Deus, do nosso chamado, do nosso propósito. Faça isso, ó Deus, na vida da nossa igreja. E que amanhã, ó Deus, o Senhor nos dê um dia também, onde possamos nos alegrar em Ti. Onde possamos, ó Deus, presenciar mais uma vez a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade. E começarmos cedo pela manhã, em oração, clamando uns pelos outros, clamando pelas famílias, clamando, ó Deus, pelo país, pela nação, clamando pelo mundo como um todo, clamando, ó Deus, pelo Evangelho transformador, santificador de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós. Igreja do Senhor Jesus, espalhada pela face da terra, a todos que de fato têm buscado consultar, têm buscado subir à tua presença, têm buscado receber com alegria uns aos outros e têm buscado, ó Deus, ser enviados para a glória do Senhor, para exercício do teu reino, para a expansão do teu reino, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ligar as nossas câmeras, agradecendo aí as pessoas que estão conosco aqui no Zoom e os tantos que estão conosco aqui também no Instagram da igreja. Que Deus abençoe poderosamente as suas vidas, alegria, grandes amigos aí de muito tempo e tantos outros que de fato estão ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, dê uma semana de vitória em nome de Jesus. Vamos lá? Quando estiver pronto aí, João, manda para nós. Fala aí, João. Vamos lá então, gente. 1, 2, 3 e... Esse deu certo, peraí. Certinho, gente. Valeu. Show de bola. Liga seu microfone. Deseja aí a bênção de Deus, a comunhão aí, apesar da distância. Mas toque seu irmão aí na tela e deseja aí uma semana abençoada. Que Deus abençoe a todos. Podem falar. Boa semana a todos, meus irmãos. Que Deus abençoe. Bem, boa noite a todos, irmãos. Deus abençoe vocês. Boa noite, uma boa semana. Gente. Grande abraço. Ei, Gisele. Boa semana a todos. Gisele, bom vê-la, querida. Quanto tempo, tudo bom? Eu estou sempre aqui, mas eu fico no bastidor. Fica escondidinha, mas muito bom te ver. Igualmente. Deus te abençoe, viu? Amém. Um abraço. Tchau, boa noite, Cleo. Boa semana para todos. Deus abençoe. Boa semana, gente. Amém, galera. A todos. Deus abençoe. Amém.